Assim, quantos gols do Verratti são gols de 3 pontos? Não tem o número aqui. Né? Depois o pessoal pode até levantar. Vai ser legal. Mas, como o Ramon falou, quantos são os gols de 3 pontos? São muitos. Então não é o gol do 2-0, não é o gol do 3-0. Salva um time no rebaixamento. É, sem dúvida. E agora até mais, né? O Vasco sonha mais alto. Quem falaria no Vasco sonhando nesse momento com uma Libertadores? 31 pontos, 8º colocado. O Vasco está no G8. A gente sabe que G8 muitas vezes está levando, né? Pode herdar a vaga aí, né? Pode herdar a vaga. Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Porque se a gente olhar aqui, Fortaleza está na Sul-Americana, é um dos favoritos. Botafogo está na Libertadores, é um dos favoritos. E ele, Vasco, está na Copa do Brasil, né? Está na Libertadores, é um dos favoritos. São Paulo está na Copa do Brasil, Bahia, enfim. Vai abrir. Cruzeiro também está na Sul-Americana. Sabe uma coisa que eu sempre acreditei nisso e tenho visto que quanto mais aumenta essa pressão externa em cima dos jogadores, mais pesa a parte mental. O Verratti tem isso muito forte. Muito forte. É como se o jogador gostasse mais dos momentos de tensão do que do jogo confortável. Vou falar sobre um jogador que está começando a carreira, e eu não estou nem fazendo comparação entre eles, mas, pelo amor de Deus, o Endrick. A impressão que eu tenho do Endrick é que quando ele entra em campo, ele tem certeza absoluta que ele pode fazer a coisa acontecer na hora que a bola chega nele. Tá bem. Parece que ele já entrou com um gol feito. É impressionante, é impressionante. Foi assim ontem. Ontem, por exemplo, o Mbappé perdeu um gol, colocou a mão na cabeça, e você via ele perder gols do PSG, parecia que não estava nem aí. Né? Depois errou outra bola, baixou a cabeça. Né? É óbvio, quando ele fizer um primeiro gol, segundo gol pelo Madrid, jogando em casa, não sei o quê, Mbappé, os melhores jogadores do mundo. Sim, eu sou muito fã. Sou muito fã, campeão do mundo, vice-campeão do mundo, atuação em final de Copa do Mundo épica contra a Argentina, etc. Tal. Isso vai mudar. Mas você vê claramente que, enquanto isso não acontece, a falta de confiança dele, ou a confiança diminuída em relação à confiança que ele tinha jogando em outras circunstâncias, pesa. O Endrick não tem isso. O Verratti não tem essa falta de confiança. O Verratti parece estar sempre muito inteiro para resolver, para achar uma jogada a qualquer momento, mesmo sendo tecnicamente um jogador razoável. Sim, razoável. Não é brilhante. Operário, como você gosta. Um operário. Gosto não, aplaudo os bons operários. Um operário. Porque você ser muito talentoso, trabalhar muito e brilhar é muito mais fácil do que você não ser tanto talentoso, trabalhar muito e brilhar. Então eu aplaudo muitos operários. E isso está muito claro. O gol que o Verratti faz, eu concordo com o Léo, é assim, naquele momento, talvez alguns jogadores bem melhores do que ele não conseguiriam fazer com a tranquilidade que ele fez, e isso faz muito da parte mental. A grande área é um dos... Sim. Tudo bem, a gente pode levar esse papo que eu vou falar agora para todas as posições, porque assim é o futebol, mas ela abriga a maior quantidade de seres diferentes. Você tem o Romário, tem Verratti, tem Ronaldo Fenômeno, tem Geraldão, para quem é mais antigo, lá no Corinthians, você tem César Maluco, né? Nunes, no Flamengo, você tem Jardel, Serginho Chulapa, Careca, todos com muita personalidade. Assim, não dá nem, alguns você não consegue nem comparar, porque são pessoas totalmente diferentes. Mas talvez o traço que os une é isso que o Birner falou, que é algo que nem sempre é olhado para contratar um jogador. Porque você vai lá para o banco de dados, que é super importante, você na análise, no scout, assim, sempre, o teu primeiro filtro, você encontra. Até hoje a gente teve um papo bem bacana com o pessoal da Opta e tal. Você tem referenciais que você consegue falar, poxa, esse jogador ele é super importante nesse momento aqui. Mas o outro passo, o passo decisivo é, em situações de pressão, como ele se comporta? Esses números foram obtidos que eu tenho em quais as situações? Tá bom. E tanto que, por exemplo, você pega a Universidade Federal de Viçosa, que tem um dos trabalhos mais importantes de futebol hoje no Brasil, o professor Israel Teudo Costa, trabalha a tomada de decisão do jogador. Esse é um trabalho muito forte na tomada de decisão. Quer dizer, desde pequeno, porque é isso que a gente está falando. O posicionamento, a decisão de se comportar, de suportar tudo isso e ter o local certo na área. E o Verratti tem. E o Verratti explica o Ramon Dias e o Corinthians. Pois é. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Disculpa. Não, pode continuar, pode continuar. Acho que hoje é um passo muito importante hacia adelante, mas não posso relaxar, a gente não conseguiu nada. Somos um time que tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas que melhorar ainda. Então, não podemos creernos que já está tudo feito.
solo trabajar para seguir brigando para cima, brigando por cosas importantes y empezar a mudar la historia de los últimos años de Vasco y voltar a ver el Vasco que a torcida quiere y que a gente quiere también. Caio, acho que a gente tem que liberar o Verratti. Agradece demais pelo carinho dele com a gente. Agora só faz uma perguntinha, porque o boleiragem é uma expressão brasileira, né? Por causa da bola, dos boleiros que gostam da resenha. Pergunta a ele se ele tem alguma expressão parecida com boleiragem na Argentina e se despede dele aí pra gente, Caião. Boleiragem é aquele papo de jogador, aquele papo de vestiário. Então passa a ser uma gíria, boleiragem. Existe essa resenha também na Argentina? Existe um apelido para esse tipo de bate-papo? No, sí existe, mas se fala acá brincadeira, joder se fala allá. Joder? Joder, sí, siempre, en el vestiario está siempre. Mas es un grupo muy unido y eso se ve dentro del campo. Entonces, estoy muy feliz por el trabalho que fizemos hoje, porque para todo o que vai vir é muito importante. Até para liberar o Verratti, agradecer também aqui a toda a galera de comunicação do Vasco. Você era meu capitão no Cartola, tá? Então, muito obrigado aqui publicamente. Pede para ele falar Vasco, igual Carioca. Eu ganho algo por isso, não? Sim, tem que ganhar. Minha eterna gratidão. Ô, Caio, mas eu quero saber... Caio, pergunta se ele fala Vasco igual Carioca. Tá por minha conta. Hein? Você solta um Vasco? Como? Como que você pronuncia o nome do time? Você já tem aquele Vasco carregado de carioca? Vasco. Deixa eu te fazer uma última pergunta. E muito simpático, o Verratti joga muita bola e essa reconstrução tem que partir em torno de um grande jogador. E acho que você é esse cara. E a torcida do Vasco, eu admiro muito quando vem um estrangeiro para cá, e não só para roubar, para ganhar o dinheiro, pegar as coisas dele e ir embora, mas que se entrega, que se identifica com o clube e que tem esse impacto com a torcida, como eu presenciei ao vivo hoje aqui de dentro do campo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa força que vem da arquibancada. Já deu para decorar alguma musiquinha do torcedor? Não, como falei recém, a gente tem uma torcida muito grande, imensa. Não só aqui no Rio, sino a gente onde vai jogar afora é incrível. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande dentro do campo, no vestiário, no treino dia a dia. Tem que representar uma torcida que é muito exigente, que quer brigar por lo que brigou sempre, então a gente tem essa responsabilidade, mas para nós é muito importante, como falei, estar junto. Estar junto é clave para tudo o que vai vir. Na quinta-feira a gente tem que lutar de novo, tem que apoiar o time, isso vai ser muito importante. Assim que nada, personalmente agradecer o carinho. Como você falou, é muito difícil vir da fora, da Argentina, e receber o carinho que eu recebo. Mas o único que faço é defender a camisa da forma que eu sinto que tenho que defender. Para mim, isto é futebol em minha vida, é um trabalho, mas eu vivo com muita paixão e tento dar o máximo sempre. A vezes as coisas saem, a vezes não. Mas que o carinho da gente comigo sea positivo, para mim é muito importante para trabalhar e para tudo o que vem na frente. Obrigado pela simpatia, parabéns pelo que você tem feito dentro de campo. Parabéns pela cartola. Vocês ouviram, né? Parabéns pelo cartola. Para a torcida do Furacão não ficar bravo comigo, eu imaginava o Vasco titular e o Furacão com o time reserva, poupando alguns jogadores. Não Aí eu adianta falei, passar pano o homem agora vai não. guardar, o homem vai guardar. Não adianta. Um abraço, Verratti. Obrigado de novo. Daqui a pouco eu volto ali da zona mista, Roger. E aí tento trazer algum jogador e pegar alguém do Atlético Paranaense também. Isso, vamos tentando e eu volto com você. Você tem preferência. Eu sei que daqui a pouco a gente vai tentar também falar com o Pedrinho, até sobre a confusão de tudo que aconteceu. O Pedrinho, que é nosso parceiro aqui, obviamente vai tentar falar com a gente. Tá? Daqui a pouco eu volto para São Januário. Diretor, a gente fala desse jogo ou a gente começa falando, porque a gente vai falar muito, né? Vai voltar a São Januário. Ou quer que eu já fale do novo líder do campeonato? Esse jogo pode se levar para o jogo de quinta-feira? Eu acho que muita coisa, né? Primeiro a gente viu a entrevista do Verratti dizendo da questão da atitude, né? Que é a primeira coisa pelo fato porque o Vasco joga a primeira em casa e a segunda lá em Curitiba. Quer dizer, aí você já tem que ter uma ideia diferente. Eu acho que talvez para o Varini tenha sido, ele falou em raiva, né? Mas para ele deve ter ficado um amargo maior ainda, porque é quando você joga bem você não consegue, né, transformar esse bom jogo no resultado. Isso deve doer principalmente para o treinador, né?
Mas eu acredito que a influência é muito grande do fator campo. Eu acho que vai ser levado em conta já na quinta-feira. Primeiro, a questão do Vasco, como disse o Verratti, de precisar manter o equilíbrio durante os 2 tempos. Ter a mesma atitude que teve no segundo tempo durante os 2 tempos, para não ter problema. E saber que o jogo de volta lá em Curitiba, lá na Arena, é sempre difícil, principalmente, não só pela questão do costume que o Atlético tem com o gramado, mas também da própria torcida do Atlético, que faz uma pressão muito grande dentro de casa. Ricky, quero que você me fale, projete um pouquinho sobre o confronto em que você é ídolo das 2 equipes, do São Paulo e do Atlético Mineiro. Quem você vê saindo na frente, né? O Atlético fez um jogo muito ruim contra o Fluminense no sábado, 2-0 para o Fluminense, lá no Mineirão. E o São Paulo jogou com um time todo alternativo. Isso. Todo alternativo contra o Vitória ontem e ganhou 2-1. Bom, galera, é isso aí. Vitória importantíssima do Vasco. Agora é focar no Vitória. Tem que vencer o Vitória também, né? É um jogo que tende a ser mais fácil do que esse. Tende, não quer dizer que vai ser mais fácil, né? O Vasco vai enfrentar. Na verdade, não, né? O Vitória é depois, cara. Peraí. Vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação. Agora, tá certo. Agora é o Atlético Paranaense. Hoje é segunda, quinta-feira. Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Isso. Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Mais uma vez o Vasco joga em casa e precisa vencer o jogo com uma vantagem um pouco maior, né, galera? Precisa colocar aí pelo menos uns 2-0 para avançar a semifinal da Copa do Brasil. O Vasco tem totais condições de vencer a Copa do Brasil. É difícil, é complicado, Do outro lado ali a gente vai ter numa possível semifinal, pelo que vem jogando, o São Paulo é favorito a passar para a semifinal. Vamos torcer para o Atlético, que é um time que está jogando um futebol inferior? Vamos, né? Futebol tudo pode acontecer. O Atlético consegue 2 jogos bons aí e acaba se classificando. Eu acho que seria mais interessante a gente ter o Atlético Mineiro nessa semifinal, né? O Atlético vem sofrendo aí. Na verdade, o Atlético Mineiro sofreu com o CRB, né? Tomou 2-0 do CRB, conseguiu buscar um empate, perdeu para o Criciúma, não ganhou do Cruzeiro, empatou com o São Lourenço, empatou com o Cuiabá. Então, é mais interessante a gente ter o Atlético Mineiro nessa semifinal, caso o Vasco se classifique, né? Não estou colocando o Vasco aqui na semifinal. Seria mais legal. E aí, com o potencial do Vasco chegar a uma final, né? O Vasco ainda, mesmo enfrentando São Paulo, o Vasco ainda pode também chegar a essa final de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, galera, é democrático, né? Democracia pura. Então, a chance ela é muito grande. Do outro lado, por mais que eu acho que vai dar Flamengo na final, a gente pode ter até o Juventude nessa final de Copa do Brasil, tá? A gente pode sim ter o Juventude. Pode ser que o Bahia passe pelo Flamengo, Juventude passe pelo Bahia. E um jogo de pequenos, né? O Juventude avance à final. Mas para mim aqui, quem chega a essa final, para mim, nada é certeza, né? Acredito eu que vai ser o time do Flamengo, né? Dia 28 já tem o primeiro jogo lá na Bahia. E no dia 12 é o confronto no Maracanã. Eu acho que em Copa, quem joga o primeiro jogo em casa sai em vantagem, né? Essa é a minha opinião. Acho que o Vasco tem a vantagem aqui jogando contra o Atlético Paranaense, já podendo levar um resultado agradável para fora, jogando fora. Se o Vasco faz 2-0, a chance do Atlético Paranaense cai lá para baixo, porque o Vasco pode chegar, estacionar um ônibus e jogar por uma bola. Já vai saber o que precisa fazer no próximo jogo. Eu acho que quem joga o primeiro jogo em casa tem uma chance um pouco maior aí. Essa é a minha opinião.
Vamos ficando por aqui. Não saia sem amassar o dedão no like. Se ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!